Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O Alexandre de Moraes acaba de intimar o presidente do Sindicato de Auditores Fiscais depois que ele deu entrevistas criticando o STF. Olha o que ele disse antes de ser chamado, que é mais perigoso fiscalizar ministros do Supremo do que o PCC. Assiste comigo na íntegra. Deixa eu trazer aqui o trecho, um dos trechos, né, do que disse o presidente da Unafisco aqui no Estúdio I na quarta-feira. Vamos ver. Há uma mensagem que eu preciso registrar, subliminar, que isso afeta muitos auditores, que é o seguinte: esse tipo de medida, ela busca humilhar, ela busca constranger e busca amedrontar. E o pior é que dá certo. Se você for perguntar na Receita hoje, quem é que topa aí? Vamos organizar os grupos de fiscalização para ir atrás de altas autoridades? Você não vai encontrar nenhum. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República hoje. Só para mostrar que ele fala altas autoridades, ele não fala ministros do Supremo. Até na abertura do programa eu falei ministro do Supremo, ele não fala isso, tá? Ele fala altas autoridades. Nós não temos acesso, até quando eu soube ontem à tarde, por fontes ali ligadas aos auditores, eles muito chocados com essa intimação. Até perguntei, mas isso foi antes, foi depois da entrevista? A informação que eu obtive é que foi depois da entrevista, que ele soube à tarde da intimação e que ninguém sabia o motivo daquilo. Porque ele representa uma categoria, ele veio aqui dar uma entrevista, depois foi a outros veículos também da entrevista, está ali defendendo o auditor. Ele aqui no programa, gravado, está gravado, é só recuperar. Ele confirma que uma parente do ministro Gilmar Mendes teve o acesso de forma indevida pelo auditor, né? Esse que foi alvo da operação de terça-feira, ou seja, ele confirma a informação e depois faz essa declaração de que estão todos com medo, se sentem intimidados, que é mais fácil você fiscalizar membros do PCC, do crime organizado, do que altas autoridades. Até a gente ficou impressionado quando ele disse isso, mas ele disse, olha, não vamos intimidar. Então, a informação que eu obtive ontem era essa. Ele foi intimado, vai prestar depoimento sexta-feira, 15 horas, ninguém sabe por quê. Eles avaliam ali que teria a ver com a investigação, com o inquérito das fake news, porque tudo cabe no inquérito das fake news agora, e eles estão apavorados. Por quê? Mas não porque eles estão com medo de alguma coisa que a gente também não sabe o que tem, mas porque eles estão surpresos da intimação ter vindo depois das entrevistas, como, na visão deles, é uma medida intimidatória, Otávio. Olha, assim, Bolsonaro e Braga Neto estão presos por ordem e graça do Supremo porque eles almejavam um regime no qual líderes sindicais não teriam liberdade para falar. Aliás, o Lula é um líder sindical, assim como o Kleber Cabral, e foi preso na ditadura por ser líder sindical. Depois foi preso na democracia por outros motivos, mas preso na ditadura por ser líder sindical. Então, esse é um ponto. A gente não sabe, eu não sei, eu tentei apurar e não consegui o motivo da intimação dele. Ao que tudo indica, é única e exclusivamente pela entrevista. O que me falaram, só para fazer esse complemento, e nessa apuração, é que tem na intimação, inclusive, trechos da entrevista. Isso a turma dos auditores me disse. Nós não temos, nós perguntamos, eu vi a Ana falando ontem que perguntou para o Supremo, eu também procurei investigadores, ninguém sabe me dizer, nós não temos essa informação do motivo. O Kleber Cabral, como líder sindical, e ele tem atuação política, ele foi candidato a deputado estadual em São Paulo, com apoio do Flávio Bolsonaro, com apoio do Eduardo Bolsonaro. Então, é normal um líder sindical, né, claro, ter esse tipo de liberdade, querer ir para a política, isso não tem problema nenhum. Inclusive, ele pode trazer versões absurdas. E, na minha opinião, o que o Kleber Cabral trouxe foi uma versão absurda. Ele disse que o auditor fiscal estava procurando saber sobre um tal Feitosa. Feitosa é o nome de um auditor fiscal exonerado da Receita por envolvimento com a BIM paralela. Então, que seria amigo dele, né? Pelo que o Kleber deu a entender, que seria amigo dele. Então, ele vai lá, acessa os dados do auditor expulso por fazer parte da BIM paralela e aí esbarra na mulher do Gilmar Mendes, Guiomar Feitosa. Eu até falei com o Kleber. Não é uma enteada, não? Oi? Não é uma enteada do... Ele fala enteada, até pergunto se é a ex-mulher, ele fala enteada, né? Enteada. Enteada do Gilmar Mendes, que é filha da Guiomar. Filha da E Guiomar. tem o sobrenome Feitosa, então? Sim. Eu não sei se tem Feitosa, mas tem, né? Tem, Tem né? Feitosa. Bom, então vamos lá. É então, enteada. O Kleber diz que ele foi acessar para saber se era parente do auditor fiscal expulso da Receita Federal, sobrenome Feitosa, vai de sobrenome Feitosa e esbarra no enteado. Na parente. Um parente do Gilmar Mendes. Dentre milhares de feitosas que existem no Brasil. Pois é. Dentro de milhares. Então, esta versão, eu fiz questão de pontuar, olha, apresenta esse auditor o Facebook, o Instagram e até mesmo o Google, até mesmo o chat de inteligência artificial, que ele vai saber, ele não precisa. Mas o Kleber Cabral tem a liberdade de trazer
versões absurdas. Como os advogados Como vêm ele aqui trouxe. toda hora Pelo defender seus... Pelo corporativismo, tudo. Gente, mas mesmo advogados. Então, sim. Os advogados Também. não vêm aqui toda hora, não vinham aqui no 8 de janeiro dar suas versões, que é Estado democrático de direito. Isso não é motivo para entrar no inquérito. Claro. Ele Não, não dizer é. que é menos cauteloso, é menos perigoso investigar membros do PCC do que altas autoridades, é a opinião dele. E a gente... A Receita Federal tem poder para identificar, até o Kleber falou isso aqui, eu conversei com o pessoal da Receita e disseram que é isso mesmo. Ele tem poder para identificar se o acesso dele foi só na base cadastral da enteada do Gilmar, da filha da Guiomar, né? Ou se ele avançou, se ele foi para os dados fiscais, se ele foi para patrimônio, dados da Receita, da declaração. Então, fica registrado. Então, o que ele levantou aqui ontem, realmente, pô, só por conta disso, o que já é ilegal, né? Não é legal ele fazer isso. Agora, se a Receita consegue identificar que o registro, que o acesso foi só disso, não é motivo para uso de tornozeleira eletrônica, né? É a minha opinião. Eu acho até que são coisas... eu vou além. Quem tem que pagar pelo que fez, se acessou, como ele está dizendo que acessou de forma ilegal, é o auditor. O auditor, não é. É um crime. Não O que tem a ver, pelo que nós sabemos, porque, na verdade, nós não sabemos, mas por que o presidente da Unafisco foi chamado para depor depois de ter dado essas entrevistas? Foi por causa das entrevistas? Ele fez alguma coisa? Nós não sabemos, porque o inquérito também está sob sigilo. E eu vou repetir aqui, eu passei de ontem para hoje tentando apurar. Ouvi gente no Supremo, ouvi gente na polícia, ouvi gente... Ninguém sabe me explicar. Ouvi gente ali no entorno dos auditores. E aí, como isso, Dapi, passando para você, dá munição, por óbvio, aos bolsonaristas. Hoje eu conversei com o Silas Malafaia, para dar um exemplo aqui. Silas Malafaia, que está na mira sempre do Supremo, e tem o Supremo também na mira, sai falando. A gente já viu tudo que o Silas Malafaia falou e disse durante o governo Bolsonaro e depois. O Silas Malafaia estava me dizendo que hoje faz 6 meses que ele também foi alvo daquela operação quando ele chega ao Brasil, voltando de Portugal, no aeroporto de Guarulhos, do Galeão, e aí ele teve os cadernos teológicos apreendidos, passaporte, tal, não sei o quê. E ele está dizendo, faz 6 meses, meus advogados não conseguem retomar, eu não consigo acesso, eu não consigo uma audiência, eu não consigo, nada. E aí, obviamente, ele dobra o discurso, dizendo, eu estou dizendo que esse inquérito é um absurdo há muito tempo. E ele me disse, eu vou cobrar o Supremo. Porque quem vai fazer alguma coisa sobre esse tipo de procedimento? Aí ele começa a defender o Kleber da Unafisco. Então, assim, só para mostrar como isso vai alimentar, óbvio, com toda razão, essa turma que está apontando que o inquérito das fake news já é um instrumento usado, na visão deles, e a gente compartilha aqui muitas vezes, para ouvir as pessoas sem a gente saber exatamente o motivo. Então, assim, foi muito claro. Ele falou, faz 6 meses que eu não consegui recuperar nada. E eu falei, mas o senhor foi ouvido? Ele foi ouvido no dia, não foi ouvido depois. E ele foi acusado, e você apontou isso aqui, de formar uma organização criminosa com o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo para coação, né, impor tarifa ao Brasil. Ele falou, Sadia, é só lembrar as frases que foram vazadas da minha conversa com o Bolsonaro. Eu xingo o filho dele por causa das tarifas. Como é que eu... Então, estou só apresentando aqui, nós vivemos um Estado democrático de direito. Gente, as pessoas têm direito às suas defesas, às suas falas. Então, assim, são várias coisas que estão acontecendo que, obviamente, vai servir, vou repetir, de munição. Agora, depois eu quero falar sobre os logs que o Valdo citou. E essa falta de transparência acaba dando razão ao próprio Cabral. Porque quando ele diz que medidas são tomadas para intimidar, quando tem uma ação judicial em cima do laço de entrevista que ele deu, sem que a gente saiba do que ele está sendo acusado, ou por quê, em que contexto ele está sendo ouvido, ele, líder sindical, acaba reforçando aquilo que ele mesmo disse, ao invés de desmentir aquilo que ele disse, acaba reforçando aquilo que ele disse. Essa história toda, desde que surgiu ontem, Sadia, me colocou para pensar numa coisa de um passado remoto que ninguém quer reviver. Me lembrou o IPM. Na época da ditadura, quando a ditadura queria intimidar alguém, abria um IPM, que era inquérito policial militar. A pessoa não sabia do que estava sendo acusado e ficava uma coisa, como é que é a expressão? Pesca probatória. As audiências eram levadas, inclusive, com o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, João Goulart, e aí ficava ali catando o pelo em ovo, para tentar arrumar alguma maneira de enquadrar essas pessoas na nefanda Lei de Segurança Nacional. Quando você não sabia o que estava acontecendo, você era intimado, tinha que comparecer. Não é isso que ninguém quer. Certamente não é isso que o Supremo quer, que o ministro Alexandre de Moraes quer. Agora, não dá para nem cheirar parecer perto, senão acaba dando razão às narrativas bolsonaristas, por exemplo, de extrema-direita, antidemocráticas, apontando isso como antidemocrático. Primeiro, seria preciso trazer esse inquérito todo para a luz do dia. Aí a gente vai saber se é preciso continuar com ele ou não, se era para ser colocado um ponto final. Né? O Valdo falou do log, né? Dos logs. Logar é quando você busca o dado, que é tudo muito monitorado. Mas eu lembrei, Valdo, você vai lembrar também disso. Vocês lembram da advogada, do Flávio Bolsonaro, a Juliana Birrenbach? Ela denunciou um esquema na Corregedoria 07, que seria a Corregedoria do Rio de Janeiro, em que auditores da Corregedoria teriam um manto invisível para acessar dados.
Esse manto invisível significa que não fica registrado no LOC. Só uma investigação do SERPRO poderia identificar. E para defender Flávio Bolsonaro, ela pedia uma investigação do SERPRO para saber se esse núcleo protegido por esse manto invisível tinha acessado os dados ilegalmente, portanto, de Flávio Bolsonaro. A denúncia dela, à época, é de que havia um grupo de auditores protegidos pelo manto invisível que usavam dados para extorquir empresários e chantagear figurões do judiciário. O Kleber, inclusive, aí agiu como líder. Eu não tenho certeza se foi ele, mas ele era do Sindifisco, agora é do Unafisco. Pediram uma retratação a ela, porque quando ela falou de organização criminosa, todos os auditores fiscais se sentiram ofendidos. Ela não se retratou, ao contrário, ela reafirmou as denúncias. Disse apenas que, quando falava em organização criminosa, não estava generalizando para todos os auditores. E esse foi um caso muito complicado, porque teve um grupo de auditores que foi exonerado da Receita e teria sido perseguido por essa turma que usava o manto invisível para extorquir e chantagear, segundo denúncia da Juliana Birrenbach. Então, uma coisa é a investigação, né? A quebra ali de sigilo. O que o Kleber Cabral trouxe de desculpa do auditor fiscal é de cair o queixo. É de cair o queixo. É tão absurdo que fica no limite da verdade e da mentira. Você chegar em enteada do Gilmar Mendes, que eu procurar Então, o pessoal agora do Banco da Receita não é astrologia. Deixa eu ver o signo da enteada do Gilmar Mendes. Aliás, da enteada do Gilmar Mendes, o Otávio ninguém... Guedes encontra o Paulo Guedes. É isso. Eu acho que a gente tem um ponto de convergência que é esse, né? Em que pese-se a estratégia de defesa de um servidor, é um crime. A operação é irregular, né? Não, é legal. Não tem como, isso é indefensável. E isso deveria ser investigado, seja internamente, inclusive, Corregedoria da Receita, a gente que tem falando tanto de código de conduta, desses órgãos, né, de autocorreção, quanto de investigação externa, em razão da gravidade de se investigar, levantar dados sobre familiares de um ministro do Supremo ou de qualquer um de nós. Né? É indevido, né? É ilegal, é criminoso. Outra coisa por que isso vai para o inquérito das fake news? Não parece ter correlação. Deveria ser uma investigação completamente independente. E ele fala disso do foro, fora do STF. Exatamente. Bom, mas aí como envolve um ministro do STF... Não, mas aí não é pela vítima o foro privilegiado, é pela autoridade. Não, é por quem comete o crime, suspeito de cometer o crime. Veja bem, tem um ministro do Supremo. Se o ministro do Supremo ele está na rua e rouba uma carteira, bate a carteira de alguém, esse caso vai para o Supremo porque o foro privilegiado dele é Supremo. Agora, se o ministro está andando na rua, um ladrão pega a carteira dele, isso não vai para o STF, porque o ladrão não tem foro privilegiado. O foro privilegiado não é pela vítima. Então, e no caso, o Gilmar Mendes teria sido a vítima. Então, desceria para a primeira instância. Mas isso aí a gente já tem visto, que é o caso lá da Itália, né? Não era isso? Qual da Itália? Não, vamos aeroporto, mudar. O caso do aeroporto na Itália não deveria ter sido... Não deveria, exatamente. Supremo, né? Então, é porque esse inquérito... tem uma nebulosidade. É porque esse inquérito das fake news, ele é uma draga, ele vai abrangendo tudo. Então daí que eu queria pegar, porque, em tese, a história isolada de um acesso indevido, criminoso, irregular, conforme queiramos usar, de dados de uma familiar do ministro do Supremo Tribunal Federal, é um caso que merece investigação, seja pela Corregedoria, seja investigação policial, mas não no guarda-chuva do inquérito da fake news. Deveria ser independente. Meu raciocínio aqui, vamos compartilhando. No entanto, não só está sendo vinculado, aparentemente, como se alcançou um representante corporativo do sindicato da categoria, aparentemente não como uma testemunha, né? Tem uma hipótese dele ter sido convocado a prestar depoimento como testemunha, porque ele deu nas entrevistas um testemunho de que a intenção era X, chegou em Y, ele confirma a informação de acesso indevido de dados. Fortuito, casual, não intencional, mas ele confirma. Então ele está como investigado ou como testemunha. E aí fica uma pergunta. E a pergunta que a Ana traz, são 7 anos de inquérito, né, das fake news, um inquérito que nunca termina, com falta de transparência, etc. Agora, vamos lançar uma faísca de dúvida. Esses indivíduos têm conexão com pessoas que estão envolvidas ao longo do tempo nesse inquérito, fazem parte dessa rede? É essa a desconfiança? A falta de transparência nos põe
nos obriga a lançar uma série de dúvidas contra o inquérito, mas eu acho que também tem dúvidas a favor. Será que isso tudo é parte de uma... esses nomes estão intrinsecamente envolvidos desde a origem? São todos parte de um mesmo assim, grupo? Flávia, 7 anos. Não, sem dúvida nenhuma, 7 anos. Estamos aqui convergindo nessa direção. É tempo demais, é sigilo demais, né? É opacidade demais, porém, concordamos com tudo isso. Porém, há alguma conexão entre essas peças, entre violação de dados, acesso indevido de dados, e é o mesmo grupo que está envolvido ao longo desse tempo na mesma situação? Porque me parece que quando você insere nisso, parece haver alguma mensagem de que se trata de um mesmo... Mas eu tenho uma outra pergunta de para um vocês. mesmo conjunto de pessoas envolvidas ao longo do tempo na mesma situação. Tudo isso precisa ser investigado. Mas esses setores do Supremo, sempre fazendo aquele exercício de não falar o Supremo, ministros do Supremo não precisam também explicar coisas que ainda estão no ar? Relacionadas, por exemplo, ao caso Márcio. Não tem uma cortina de fumaça também que está se criando, sendo ajudada por tudo isso? Só coloquei aqui Eu nem diria fumaça, sabe? Tem uma cortina mesmo. É uma cortinona. De ferro. Tem uma falta de transparência. O intimado precisa saber se ele está sendo intimado como testemunha ou como acusado. Por exemplo. Senão é NPM. Claro, óbvio. O Banco Central, para a gente voltar no caso Master, quando o ministro Dias Toffoli impôs os depoimentos e a cariação, o Banco Central procurou o Supremo para dizer: meu diretor está indo em que situação? Está sendo convocado em que situação? Investigado, testemunha e o quê? E o ministro Dias Toffoli esclareceu que era um elemento para esclarecimento. Você falou transparência, quero te ouvir, Gadinho. Deixa eu só colocar aqui o que disse a Transparência Internacional. Fez um post no X, no antigo Twitter, dizendo que um presidente de sindicato é alvo de intimidação por parte de um juiz constitucional por defender servidores, culpados ou não, vítimas de evidente abuso de autoridade. Aí segue aqui dizendo que é cada dia mais estarrecedor o autoritarismo que emana do Supremo e o declínio democrático brasileiro. Então, aspas aqui da Transparência Internacional. Tá? Eu só não concordo com o declínio democrático brasileiro, mesmo porque se houvesse declínio, esse post não existiria, a gente não estaria debatendo aqui esse assunto. As críticas ali, inclusive, fazem parte, a transparência está usando da liberdade de expressão. Então, um declínio democrático brasileiro é claramente um exagero. Você pode criticar, como temos criticado aqui, decisões. A gente acabou de criticar a decisão do André Mendonça, outros defenderam, né? A decisão agora do Alexandre de Moraes criticada, mesmo porque a gente não sabe exatamente por que ele está indo lá. Então, a transparência internacional, no meu entender, foi um pouco opaca nesse post, foi um pouco infeliz nesse post. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.